Gloria a Dios. Dios los bendiga a todos. Buenas tardes. Amén. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué servicio maravilloso, ¿verdad? Qué tiempo de alabanza maravilloso que nosotros tuvimos esta tarde. Amén. Com certeza, Santo Espírito, estás aqui, estuve aqui entre nós e é de bendição, hermanos, poder alabar a Deus. Que bendição. E gusto ver a ustedes. Sejam bem-vindos a la casa de Deus. Eu creio que Deus tem uma palavra para ustedes em essa tarde. Amém. Para os que não me conhecem, meu nome é Pedro. Eu não sou hispano, eu sou brasileiro. Eu creio que vocês percebem por el acento, ¿verdad? Um acento diferente. Portunhol. Pero a cada dia tenho aprendido um pouco mais. Pero eu me chamo Pedro Pérez. E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da palavra de Deus em esta tarde. A verdade é que se tu já és de nossa casa, tu sabes que nós gostamos de falar por séries. E em especial, este mês, Deus nos ha dado uma série muito maravilhosa. Nós estamos falando um pouquinho como uma preparação para a Páscoa. Então, dentro de todo este mês, nós estamos falando um pouquinho sobre Jesus, sobre a muerte de Jesus, sobre o significado da muerte de Jesus. E nós então separamos alguns momentos em que Jesus habla com seus discípulos acerca de sua morte. Se tu recuerda, em nosso primeiro domingo deste mês, Pastor Juan nos predicou uma mensagem tão poderosa que falou sobre a primeira vez que Jesus habla diretamente sobre sua muerte a seus discípulos. E aí nós aprendemos sobre carregar nossa cruz. Nós aprendemos que mais grande em el reino de Deus não é o que é servido, sino aquele que serve. Por isso Jesus nos ensinou isso também em este primeiro domingo. No segundo domingo também Jesus, em livro de São Marcos, capítulo 9, ele habla sobre sua morte por a segunda vez. E aí Jesus também habla a seus discípulos, em especial sobre sua morte, sobre sua ressurreição, pero também Jesus habla sobre a grandeza. Jesus também ensina que lo mais grande em lo reino dos cielos não é lo que tienes poder, como em este reino ou esta sociedade que nós conhecemos. Jesus diz que lo mais grande em el reino dos céus, também, novamente, Jesus disse que é aquele que serve. E é interessante, hermanos, que nós usamos o livro de São Marcos para falar sobre isso, porque também existe algo semelhante entre esses dois anúncios da cruz de Jesus. E o que há de semelhante é que nas duas oportunidades em que Jesus habla sobre sua morte e ressurreição, os discípulos que andaram com ele durante tanto tempo, ainda assim não compreendiam o significado da morte e ressurreição de Jesus. Por lo tanto, em São Marcos capítulo 10, que foi a mensagem que nosso irmão John nos ha dado no domingo passado, Jesus habla por la terceira vez sobre sua morte e ressurreição. Mas desta vez, Jesus, em São Marcos capítulo 10, explica um pouquinho mais, com mais detalhes, como seria sua morte. Mas ainda assim, os discípulos não compreenderam, porque eles quedavam julgando entre eles quem seria o mais grande em o reino de Deus. E aí Jesus adverte eles também, da mesma forma como nas mensagens anteriores, que o mais grande, ou aquele que terá um lugar de prestígio em o reino, não é aquele que busca o poder, sino aquele que barra. E aí também nós aprendemos que Jesus é o nosso grande resgatador. Hermanos, e esta tarde, eu quero agora me aprofundar um pouco mais, porque é interessante que o Evangelho de São Marcos vai nos ensinar essas 3 vezes que diretamente Jesus falou sobre sua morte e ressurreição. Ou seja, Jesus falava com os discípulos, explicava aos discípulos que em um momento oportuno ele iria morrer, ele iria sofrer. Mas agora eu quero compartilhar com vocês em esta quarta semana, ou este quarto domingo, não diretamente um anúncio da morte de Jesus, pero sino a preparação
para a morte de Jesus. É isto que eu quero compartilhar com você nesta tarde. E para começar, irmãos, eu quero começar com uma palavra que define muito bem nossa generação. E a palavra é pressão. Amém? Nós vivemos hoje, irmãos, em uma sociedade extremamente pressionada, onde a palavra pressão se ganha muita ênfase. Por exemplo, pressão com trabalho, pressão para resolver algum problema, pressão para produzir, pressão para seguir de pé. Muitas vezes pressões em la mente, pressões em el coração, pressão em la família. Ou seja, nós miramos hoje uma sociedade extremamente pressionada. Pressão, por exemplo, também em las finanças. Pressão em la alma. Esta é a sociedade que nós vivemos hoje. Se tem uma palavra que define essa sociedade hoje, é pressão. E é interessante, porque em este tempo, em los século 21, este tempo que nós vivimos, de toda a história, é um tempo com mais comodidade. É um tempo com mais facilidade. Através da tecnologia, através, por exemplo, das redes sociais, da tecnologia, nós temos mais facilidades hoje do que, por exemplo, as pessoas de outras épocas. Ou seja, nós vivemos em esse tempo que é um tempo de muita comodidade. Mas mesmo assim, é um tempo onde as pessoas, irmãos, estão cansadas, ansiosas, sobrecargadas. Há uma pesquisa em la American Physiological Association que mostra um aumento significativo de casos de estresse extremo em las pessoas, e principalmente dentro de los jóvenes adultos. O Instituto CDC também mostra um crescimento de casos de ansiedade, depressão e agotamento emocional. Irmãos, quer dizer que nós temos em esse tempo mais recursos, pero menos resistência. É interessante, porque se eu miro para trás, se eu miro, por exemplo, na geração de meu abuelo, ou até mesmo mais cercano de meu papá, eu posso ter algo, ou mirar algo, observar algo. Eu miro que esta geração de antiga era uma geração que suportava mais, que tinha mais força para suportar as adversidades, as pruebas, as pressões do dia a dia. E é interessante, irmãos, porque nesta época passada, em esta gerações passadas, eram gerações que não tinham tanta facilidade como nós temos hoje. Era uma geração, por exemplo, que não tinha tanta comodidade como nós temos hoje. E como então eles tinham mais força ante a pressão. Como eles conseguiam, por exemplo, se manter de pé durante momentos de pressão, se não era uma época ou uma geração que tinha tanta facilidade que nós hoje temos. Pelo tanto, irmãos, nós miramos que esta geração do passado, uma geração mais antiga, era uma geração, irmãos, que tinha um coração entrenado para suportar as adversidades ou as pressões da vida. Pero se hoje nós miramos, irmãos, nós miramos pessoas que quando alguma coisa aperta, muita gente sai, muita gente desiste. Nós miramos hoje quando a pressão é grande, muita gente evita, muita gente se distrai. Muita gente, irmãos, quando alguma coisa aperta, quando a pressão é muito grande, a realidade é fugir. Essa é a sociedade que nós miramos hoje. É uma sociedade que eu posso chamar de fast food. É uma sociedade instantânea, movida por coisas rápidas, passageiras, que se passam rápido. Se algo não está bem, eu não quero mais isto. E como exemplo disso, nós miramos hoje, por exemplo, o significado do casamento. Nós miramos dentro do casamento, irmãos, que se algo não está bueno para esta geração, eu vou me separar.
Se essa geração de hoje não consegue lidar com a pressão do casamento, do cambio, do convívio um com o outro, o primeiro resultado diante disso é separar. Eu não aguento, eu vou separar. Esse é o grande reflejo da sociedade, uma sociedade que foge das responsabilidades, porque não tem um coração como das gerações passadas para suportar a pressão. Essa é a sociedade que vivemos hoje. Hermanos, se salimos um pouco de la sociedade e entramos um pouco dentro das paredes da igreja, de nossa fé, nós vamos entender também, hermanos, que existe as pressões dentro da vida cristiana. Nós vamos mirar, hermanos, que há momentos em que seguir a Deus, há momentos em que obedecer a Deus é difícil, verdade ou não? É só comigo ou com você também? Há momentos que é difícil, irmãos. Há momentos que Deus nos pede algo duro, algumas coisas duras. É difícil em algum momento obedecer a Deus. Obedecer a Deus custa. Se nós mirarmos sim para dentro também de nossa fé cristiana, nós vamos mirar momentos de lutas, de pressões. E com isso todo, irmãos, algumas perguntas podem existir em nossa mente. Por exemplo, como permanecer firme a alguém quando a pressão se vuelve demasiadamente grande? Ou, por exemplo, como seguir obedecendo a alguém quando por dentro está todo pesado? Muitas vezes esta é a nossa realidade. Muitas vezes estamos pesados dentro de nós por a pressão, até mesmo aqui dentro. Hermanos, e com estas perguntas em nosso coração, eu quero invitar a você a abrir comigo a Bíblia de vocês em São Marcos capítulo 14. Amém? Eu creio que a Bíblia, que a palavra de Deus tem uma resposta para o nosso coração. Amém? São Marcos capítulo 14, a partir do verso número 32. Glória a Deus. Eu quero que todos abram comigo, seja suas Bíblias físicas, ou seja seus teléfonos. Glória a Deus. São Marcos capítulo 14, verso 32. Vamos ler até o verso 42. Amém? Todos abriram? Quero que vocês acompanhem comigo. A palavra de Deus diz assim: E chegaram a um lugar que se chama Getsemane. E dijo a seus discípulos: Sentaos aqui hasta que eu haya orado. E tomou consigo a Pedro, a Jacobo e a Juan, e começou a afligir-se e a angustiar-se muito. E les dijo: mi alma está muito afligida, hasta el punto de la muerte. Quedaos aqui e velá. Adelantando-se um pouco, se postrou em terra e orava que, se fuera possível, passara de él aquella hora. E dizia: Abba, Padre, para ti todas as coisas são possíveis. Aparta de mim esta copa, pero não seja lo que eu quero, sino lo que tu quieras. Entonces vino e los halló dormindo e dijo a Pedro: Simón, ¿tú duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se for outra vez, e orou, dizendo as mesmas palavras. E vino de novo e los halló dormindo, porque seus olhos estavam muito cargados de sueño e não sabiam que responder-lhe. Vino por terceira vez e les dijo: Todavía estáis dormindo e descansando. Basta, ya ha llegado la hora, y aquí el Hijo de Hombre es entregado en las manos de los pecadores. Levántaos, vámonos, mirad, está cerca el que me entrega. Baja sus
suas cabeças, por favor, irmãos. Feche os olhos, vamos orar. Padre Santo Celestial, te alabamos, ó Deus. Te bendecimos, ó Padre, nesta tarde, ó Deus. Graças, Padre, por tu presença gloriosa, maravilhosa entre nós outros, ó Deus. Graças, ó Deus, por um tempo tão maravilhoso em que nós outros tivemos a oportunidade de te alabar, Senhor, com canções, com palavras de alabanças a Ti, de adorações a Ti. Graças, Padre, porque é de verdade uma honra, Padre, poder estar aqui reunidos, ó Deus, para te alabar, Senhor. Oh, Padre, o que nós outros necessitamos neste momento é de escutar tu voz. O que nós outros necessitamos neste momento é de escutar tu palavra, Senhor. Por isso eu pido a Ti esta tarde, Senhor, habla com nós outros, ó Deus. Que não seja eu, que Tu me diminua, Padre, que Tu cresças, ó Deus, e que Tu mesmo pueda comunicar aos nossos corações tu palavra, Senhor. Ó Deus, que eu apenas seja um instrumento em Tus manos em esta tarde, ó Deus. Que Tu puedas falar com nós outros, que Tu puedas nos cambiar com Tu palavra, Senhor. Porque eu creio que esta é uma palavra poderosa para nos cambiar, Senhor. Por isso, eu pido a Ti, habla com nós outros, ó Deus, em nome santo del Senhor Jesus, Padre Santo. Amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, esse tempo aqui, esse tempo dessa passagem que nós outros lemos, era um tempo muito especial em Jerusalém. Só um parênteses, irmão, me perdoa, minha voz não está boa, eu não estou tenho certeza se minha voz está saindo bem, pero me perdoa, essa semana eu tive uma gripe, uma dor de garganta e ainda estou um pouquinho mal, pero Deus é quem obra, amém? Se minha voz não estiver muito boa, perdona-me, não é o espanhol, é a minha voz, amém? Glória a Deus, aleluia, amém, irmãos? Cerra parênteses. Irmãos, esse momento era um momento especial em Jerusalém. Esse momento aqui, dessa passagem, desse texto que nós lemos, desses versículos que nós lemos, era um momento especial em Jerusalém. Era um momento de Páscoa. Era um momento, irmãos, em que a cidade estava cheia de pessoas. Pessoas justamente que iriam comemorar a Páscoa. E este momento é um momento oportuno em que Jesus habla sobre esses versos que nós outros lemos. Porque aqui, irmãos, Jesus já tinha atravessado, por exemplo, já tinha passado a Santa Cena. Aqui Jesus, irmãos, já havia falado com Pedro que Pedro o negaria. Aqui também Jesus, irmãos, já havia falado sobre aquele que ia o trair. Esse momento que nós outros lemos aqui, irmãos, é um momento posterior, e é um momento um pouquinho anterior à sua crucifixão. Ou seja, é um momento especial. E aqui nós outros lemos que Jesus, irmãos, depois da cena, Jesus chama seus discípulos e chega a um lugar chamado Getsemane. E Jesus deixa seus outros discípulos aí e chama somente os mais íntimos, Pedro, Jacob e Juan, para que estejam mais cercando, para que eles fueran a um lugar orar. Irmãos, e é interessante, se nós outros formos, e eu creio que tu puedes conhecer, que o significado de Getsemane, ou seja, de jardim de Getsemane, significa ou tens a ideia de prensa de azeite. E é interessante porque tens que ver com que Jesus, irmãos, está pronto a ser. É interessante porque o significado do nome deste jardim tens que ver com que justamente Jesus está pronto a passar. Então, Jesus chega a este jardim, escolhe 3 de seus mais íntimos e empieza a orar. Irmãos, e diante disso, o texto nos ensina algo, e eu quero compartilhar com vocês, pelo menos 3 verdades que esse texto que nós lemos habla com nós outros. E a primeira verdade, irmãos, está nos versículos 32 ao 34, que diz: Getsemane revela a profundidade e a angústia de Cristo. Getsemane revela a profundidade e a angústia de Cristo. Como disse aqui, Jesus, irmãos, chega ao jardim com seus discípulos. E aqui Jesus mesmo declara, irmãos, e essa é uma declaração muito forte. Jesus diz: minha alma está muito triste, hasta a morte. Irmãos, aqui nos ensina algo muito glorioso, algo doloroso, pero algo muito glorioso. Aqui nos ensina, irmãos, que
nuestro Salvador nos ensina, hermanos, como estava sua alma bajo a hora que venia. E a primeira coisa que nós entendemos aqui, hermanos, em estes versículos iniciais, é que a tristeza, a angústia em que Jesus sentia era real. Amém, irmãos? O que Jesus sentia aqui, irmãos, era algo real. É interessante porque, principalmente no livro de São Marcos, vai nos ensinar muitos milagros de Jesus. É um livro mais pequeno em relação aos outros evangelhos, por exemplo, de São Marcos, de São Juan, ou até mesmo de São Lucas. Pero é um livro que enfatiza muitos milagros de Jesus. Ou seja, é um livro que enfatiza momentos de autoridade de Jesus. É um livro que enfatiza momentos de poder de Jesus. Mas também é um livro que nos ensina momentos de compaixão de Jesus, mas também momentos de firmeza de Jesus. Pero aqui, irmãos, tem algo diferente. Aqui São Marcos, aqui este versículo que nós lemos, nos ensina algo diferente. Aqui nos ensina, irmãos, que Jesus sentia uma dolor real. Aqui não é mais o poderoso Jesus que fazia milagros, que sanava cegos. Aqui diante de nós, irmãos, nós miramos homem com uma dolor real. Homem que põe sua alma com sofrimento delante de seus discípulos. Aqui nós miramos, irmãos, que a dolor de Jesus, que a tristeza de Jesus, que a angústia de Jesus era real. Amém? Aqui diante de nós, irmãos, nós miramos o peso emocional extremo que Jesus passara antes da crucifixão. Portanto, o que Jesus aqui, irmãos, sentia era uma dolor, uma angústia real. Aqui não era, Jesus não estava encenando aqui, irmãos. Aqui era algo real que Jesus estava passando. Porque isso nos leva, irmãos, a uma doutrina muito maravilhosa de nossa fé cristiana. A doutrina que diz que Jesus era 100% homem e 100% Deus. E o que nós miramos aqui, irmãos, é algo fundamental para a nossa fé. O que nós miramos aqui, que se nós entendermos isso, pode cambiar a nossa vida. O que nós entendemos aqui, irmãos, que Jesus de verdade era 100%, ou era verdadeiramente homem. Porque Jesus aqui, irmãos, estava sentindo, Jesus aqui estava passando por dolor física, uma dolor emocional, uma dolor em sua alma. Aqui Jesus nos ensina sua humanidade. Aqui de verdade diante de nós, irmãos, nos ensina que Jesus conhece nossas dolores. Porque aqui Jesus, sobre suas espadas, estava uma dolor extrema. Aqui, irmãos, sobre Jesus estava uma tristeza tão grande. Por lo tanto, aqui nós então compreendemos, irmãos, que Jesus conhece nossas tristezas. Aqui Jesus nos diz, com essa dolor que Jesus sentiu aqui, nos ensina que nós podemos nos chegar delante de Ele, porque Ele conhece nossas tristezas, nossas dolores, porque Ele passou o mesmo. Pero algo interessante, sem pecado. Pero mesmo assim, irmãos, Jesus suportou uma dolor como homem real. A mesma dolor que muitas vezes nós sentimos, a mesma pressão que nós muitas vezes sentimos diante de alguma situação, a mesma dolor que muitas vezes nossas almas sentem, Jesus sentiu como homem. Hermanos, isto nos leva para uma verdade tão gloriosa. A verdade é que Jesus, Ele se compadece de nós, porque Ele mesmo sentiu em seu corpo, em sua alma, uma dolor que muitas vezes nós podemos sentir. E a verdade gloriosa é que nós temos delante de nós alguém que nos conhece.
não é alguém distante de nós, não. É alguém que sabe o que nós passamos no nosso dia a dia. É alguém que sabe a dificuldade que nós passamos aqui em este país. É alguém que sabe a dificuldade que nós passamos em nosso hogar, em nossa família. É alguém que sabe a dificuldade que nós passamos em nosso casamento, em nosso trabalho. Jesus sabe o que tu passa. Por isso, irmãos, eu se compadece de você, porque eu entendo suas lutas. Porque sobre ele, irmãos, estava esta dolor. Porque sobre ele estava, irmãos, essa tristeza, essa angústia que tu e eu sentimos, irmãos. Jesus sabe o que nós outros sentimos. Irmãos, e o texto também queda um pouco mais profundo. Porque aqui, irmãos, esse sofrimento que Jesus estava sentindo não era um sofrimento físico. Na verdade, era um sofrimento muito mais profundo do que um sofrimento físico. Esse sofrimento que Jesus estava sentindo aqui era mais profundo do que a própria crucifixão. Eu explico. Irmãos, esse sofrimento que Jesus estava sentindo, essa angústia profunda na alma que Jesus estava sentindo, era algo muito mais profundo do que uma dolor física, do que uma dolor em seu corpo, porque, irmãos, sobre ele, primeiro, estava o peso del pecado. Hermanos, 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, diz que aquele que não conheceu pecado foi hecho pecado por nós outros. Hermanos, sabe por quê? Esta angústia que Jesus estava sentindo era muito mais pesada, muito mais forte, muito mais profunda do que simplesmente uma dolor física de la crucificação, porque o pecado tu e meu estava sobre ele, estava sendo posto sobre ele. E naquele momento a alma de Jesus estava suportando o nosso pecado, irmãos. Pero não só isto, também diante de Jesus estava o peso de la ira de Deus. Hermano, Jesus sabia que pronto iria tomar de la copa. E a copa aqui, hermanos, se nós lemos no Antigo Testamento, por exemplo, em Salmo 75, verso 8, em Isaías 51, Jeremias 25, aqui, hermanos, simboliza a justa ira de Deus, Deus santo, hermanos. Esta copa que Jesus estava pronto a tomar era desta ira de Deus santo contra o pecado. Esta ira, irmãos, que era para ti, era para mim, Jesus suportou em suas espadas. Por isso, irmãos, que aqui o peso, a dolor era muito mais grande do que simplesmente algo físico. Aqui era sobre ele o peso do pecado, o peso da justa ira de Deus, que era para ti, que era para mim, pero ele suportou em sua espada, em si mesmo. O que era tu, o que é para mim, ele, irmão, suportou. Pero não só isso, diante de Jesus também estava o peso del abandono. Se nós formos um pouquinho mais para frente, no versos 15, no capítulo 15 de São Marcos, aí vai dizer que Jesus em la cruz clamou: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, aqui em Getsemane se antecipa esse momento. Jesus, ele sente, hermanos, o abandono da cruz em sua alma. Jesus aqui, hermanos, ante a crucifixão, sente justamente essas palavras que ele mesmo iria dizer no capítulo 15. Por isso, irmãos, diante disso, nós temos que compreender o quão sofreu Jesus. Muitas vezes nós enfocamos solamente na crucifixão, porque aos nossos olhos, fisicamente, é algo terrível, e justamente era. Se tu sabe a história, a pessoa que moria de crucifixão era uma morte terrível, vergonzosa, terrível, dolorosa.
Pero aqui, irmãos, o que Jesus estava passando no jardim de Getsemane era algo muito mais grande do que o sofrimento da cruz. Era algo, irmão, que estava sobre sua espada, algo que era para ti, algo que era para mim. O peso do pecado, o peso da justa ira de Deus estava sobre ele, irmãos. Jesus estava levando sobre ele em aquele momento. Irmãos, isto me hace pensar algo. Hermano, isto nos muestra a gravidade do pecado. Nós temos que tratar o pecado com seriedade. Nós temos que tratar, hermanos, o pecado como deve ser tratado com seriedade, porque por este mesmo pecado Jesus sofreu em la cruz del Calvário. Jesus sofreu em sua alma, porque sobre ele estava este pecado. Por isso nós, hermanos, temos que tratar o pecado como algo sério, porque por este pecado nosso Salvador sofreu. A alma de nosso Salvador, irmão, foi como retorcida por este mesmo pecado. Por isso, não devemos julgar, irmãos, com o pecado. Nós devemos tratar como algo sério, porque por isto nosso Salvador sofreu em la cruz del Calvário. Aleluia, irmãos. Esta é uma verdade gloriosa. Por isso, nosso Jesus sofreu em la cruz del Calvário. Irmão, e o texto, da mesma forma que, ao mesmo tempo, é um texto que nos consola, porque aqui, irmãos, aplicado em nossa vida, nós vamos compreender, irmãos, que quando nós sofrimos, nós não estamos solos. Quando nós sofrimos, irmãos, o que nós temos que fazer é nos chegar mais cercano de Cristo. Quando nós passamos por momentos de pressões, o que nós temos que fazer é nos chegar mais cercano de Cristo, porque Ele pode se compadecer de nós, porque Ele mesmo levou sobre Ele o castigo que era tu e meu. Por lo tanto, irmão, há vida, há cambio quando nós chegamos cercando a Jesus. E o texto nos ensina isso, irmãos, que não necessitamos, não precisamos fugir, senão devemos chegar cercando de Jesus, porque Ele nos entende. Ele sabe, irmãos, o que nós passamos. Jesus sabe, irmãos, porque Ele suportou sobre si aquilo que era tu e que era meu. Amém? Estão comigo? Irmão, segundo ponto, Getsemane revela a beleza de la submissão de Cristo. Getsemane revela a beleza de la submissão de Cristo. Depois dos versículos 35 e 36, irmãos, nós vamos mirar que depois de ensinar a profunda angústia de Jesus, agora o texto nos leva a algo também muito importante, a oração de Jesus. E se nós agora mirarmos no verso 36, nós vamos mirar Jesus começando a oração dizendo: Abba, Padre. É interessante. A palavra Abba, em seu significado original, significa papá. E é interessante porque Jesus começa, e São Marcos aqui hace questão de poner esta parte, porque é muito importante. Quando Jesus disse Abba, Padre, era como se Jesus estivesse dizendo papai, Padre, ou seja, repetindo. O que isso significa, irmãos, é que Jesus, quando chega delante de Deus, Jesus chega como alguém que tem intimidade com Deus, como aquele que chega delante de Deus como um filho que tem intimidade com seu papá. E por isso, irmãos, quando Jesus chega como aquele que tem intimidade com seu papá, chamando de Abba, Padre, Jesus ora com honestidade. Aqui nós vamos mirar, irmãos, que Jesus não é superficial em sua oração.
Aqui nós vamos mirar que Jesus não espiritualiza tu oração. Não, Jesus chega, hermanos, delante de Deus e não esconde o peso da copa. Jesus chega diante de Deus e abre sua alma delante de Ele. Aqui Jesus ora com honestidade. Aqui Jesus disse: Padre, todas as coisas para ti são possíveis. Se tu queres, todas as coisas para ti é possível. Por lo tanto, aparta de mim esta copa, Padre. Pero, Padre, não hace lo que eu quero, sino lo que tu queres. Hermanos, isso nos ensina que nós podemos ser sinceros diante de Deus. Deus conhece nosso coração, pero nós também temos que ser sinceros diante de Ele, em abrir o nosso coração a Ele. Hermanos, eu não sei o que tu passa, ou o que tu pode passar. O que eu sei é que esse versículo nos ensina que nós podemos ser sinceros delante de Deus, porque Ele é nosso Padre, por lo tanto Ele nos escuta. Por lo tanto, tu e eu devemos ser sinceros em abrir nosso coração delante de Ele. Porque muitas vezes, hermanos, é muito fácil para nós esconder o que deverá estar dentro de nosso coração. Muitas vezes nós chegamos delante de Deus e dizemos: ah, Padre, tu sabes, Padre, o que eu passo. Ah, Senhor, tu sabes, tu conheces meu coração. Pero, hermanos, sabe de uma coisa? O que Deus quer de nós é escutar: Padre, minha alma está mal. Padre, eu necessito de isso. Padre, eu necessito de aquilo. O que Deus quer de nós, hermanos, como hijos de Ele, é sinceridade. Deus quer, assim como Jesus em este momento abre sua alma delante do Padre, Deus quer que nós como hijos e hijas também chegamos nele com uma oração honesta e sincera e ponemos nossa alma delante dele quando algo não está bueno, quando a vida não está buena, quando a pressão é muita. Senhor, não estou suportando. Parênteses, hermanos, tem uma passagem que a mim me encanta. Eu sei que todos conhecem, a maioria conhece, que é quando Pedro camina sobre as águas. Quem conhece? Amém? Todos. É interessante. Pedro diz a Jesus, Jesus diz a ele e ele camina sobre as águas. Estou resumindo, minha versão Pedro atual. Amém? Pero algo interessante. Em um momento Pedro cai em lo mar, verdade? E começa a afundar em mar. Irmãos, é interessante algo que eu notei. Quizás tu notou também. Quando Pedro começa a afundar, a oração de Pedro é simples. ¿Sabe qual? Socorro. Socorro em espanhol, pastor? Socorro. Pedro não habla mais nada. Pedro solamente diz: mira, eu estou afogando, eu estou afundando. O que eu necessito é socorro, Padre. Jesus, me socorre. Sabe o que isso ensina para nós, irmãos? É que delante de muitos problemas da vida, Deus não quer uma oração tão grande, uma hora de oração. Deus solamente quer: Padre, socorro. Padre, meu trabalho está difícil, socorro. Padre, meu casamento está mal, socorro. Padre, meus filhos estão mal, não me obedecem, socorro, Padre. O que Deus quer é isso, irmãos. É uma oração sincera, simples, com a alma aberta delante dele. Assim Jesus isso: Padre, se possível, aparta de mim esta copa, porque tu podes tudo. Mas, hermanos, a bendição está justamente na segunda parte, que Jesus disse: não seja lo que eu quero, sino lo que tu queres. Hermanos, a bendição aqui não está em que Deus sacou a copa de Deus, porque Deus não sacou a copa de Jesus. A bendição está justamente quando Jesus se rendeu a Cristo, a Deus. Quando Jesus se rendeu, hermanos, à vontade de Deus. Sabe de uma coisa? Muitas vezes tu vai orar pedindo socorro a Deus. E muitas vezes, hermanos, eu tenho que falar isso. É difícil para mim falar, mas é a palavra de Deus. Muitas vezes Deus não vai cambiar a situação. Muitas vezes Deus não vai sacar a copa, Deus não vai sacar a pressão, mas é aí dentro da pressão, mas é aí dentro desse momento difícil que Deus vai revelar a você. Jesus não nos prometeu que nós teríamos uma vida fácil. Muito pelo contrário,
o que Jesus nos prometeu é que mesmo delante de las dificuldades, de las presiones de la vida, eu estarei aí com vocês. Porque a grande questão, meus irmãos, é quando nós rendemos nosso coração, não a nossa vontade, sino a vontade de Deus. E é exatamente isso, irmãos, que Jesus estava fazendo aqui. Padre, eu tenho uma vontade. A minha vontade é que tu aparta de mim esta copa. Pero, que hace a tua vontade, Padre? Que a tua vontade seja hecha em minha vida. Irmão, essa deve ser a nossa oração. Padre, está difícil, socorro, pero Senhor, que tu vontade pueda, Padre, dominar meu coração. Porque a Bíblia diz, irmãos, que a vontade de Deus é buena, perfeita e agradável. A vontade de Deus é melhor do que tu vontade. A vontade de Deus é melhor do que minha vontade. A vontade de Deus é que é buena para nós, algo que nós não entendemos. Por isso, o chamado aqui, irmãos, é para se render à vontade de Deus. Mas com sinceridade, podemos orar a Deus e pedir, Senhor, cambia essa situação. Senhor, saca essa circunstância de minha vida. Padre, saca essa dificuldade de minha vida. Pero, Senhor, hace tu vontade, porque eu sei que sua vontade é melhor para mim. Amém, irmãos? Irmãos, e aqui eu quero chamar sua atenção, porque aqui tem algo muito importante. Eu já sei quase terminando. Aqui tem algo muito importante. Aqui há uma conexão muito profunda teológica. E nada é por acaso. Amém? Nada é por acaso. Aqui, irmãos, quando nós miramos o jardim de Getsemane, quando miramos Jesus em lo jardim, nós temos que fazer uma conexão com o antigo jardim, com o jardim de Éden. Nós sabemos, irmãos, que Jesus, para muitos teólogos, é considerado o segundo Adão. O que significa isso? É que o primeiro Adão, em lo primeiro jardim de Éden, não se submeteu à vontade de Deus. Por isso, ele pecou e através de seu pecado, toda a humanidade, o pecado entrou em toda a humanidade. Pero a conexão aqui, irmãos, é a seguinte: onde o primeiro Adão, em lo jardim do Éden, não se submeteu à vontade de Deus, pero aqui nós miramos o segundo Adão, que é Jesus, o próprio Jesus, ele se submeteu à vontade de Deus. Porque quando o primeiro Adão não se submeteu à vontade de Deus, e por isso o pecado entrou na humanidade, agora, através do segundo Adão, que é Cristo, que se submeteu, que se rendeu à vontade de Deus, agora, irmãos, nós fomos perdonados deste mesmo pecado. E agora, através desse segundo Adão, que se submeteu à vontade de Deus, nós agora temos vida. Porque se através do primeiro Adão, em lo primeiro jardim do Éden, a morte entrou na humanidade. Agora, através do segundo Adão, que é Cristo Jesus, a vida está disponível agora para a humanidade, irmãos. Porque um desobedeceu, pero o outro, irmãos, que é santo, que é Cristo Jesus, obedeceu. Porque o primeiro não se manteve fiel, pero o segundo, que é Cristo, permaneceu fiel. E por isso nos deu vitória, irmãos. E aqui é muito importante nós entendermos isso, porque esses versículos aqui, essa conexão é real, porque através da submissão, através da redenção de Cristo, de Cristo, agora, irmãos, nós conquistamos a vitória, porque um desobedeceu, pero Jesus obedeceu, se rendeu, irmãos, a vontade de Deus, e por isso, irmãos, conquistou a vitória. E essa é a verdade para tu e para mim. A vitória foi conquistada por Cristo Jesus aqui no Getsemane, quando ele foi obediente a Deus. Quando ele se rendeu à vontade de Deus. Através de isso, irmãos, agora tu e eu
temos acesso ao Padre. Agora, através de isso, desta verdade, nós temos agora paz com Deus. Nós agora temos vida e vida eterna. Agora, através da redenção de Jesus, nós somos filhos e filhas de Deus. Aleluia, esta foi a vitória, irmãos, que Jesus conquistou aqui antes da cruz, no próprio jardim de Getsemane. Uma vitória invisível, uma vitória que Ele conquistou em la alma, em se submeter à vontade de Deus. Irmãos, através da obediência de Cristo, agora nós temos vida. Agora nós temos vida eterna. Agora nós temos perdão de pecados. Agora já não há mais culpa sobre nós. Agora já não há mais condenação sobre nós. Porque a partir, irmãos, da obediência de Cristo, agora nós temos vida, perdão de pecado. Nada mais, irmãos, nos separa de Deus. E aí a Bíblia diz que nós fomos hechos hijos e hijas de Deus, através da vitória que Jesus conquistou antes da cruz, aqui em Getsemane, irmãos. Irmãos, eu já quero terminar. Meu último ponto será minha conclusão. Getsemane também nos revela, irmãos, a debilidade dos discípulos, pero a fidelidade de Cristo. Irmãos, quando nós miramos dos versos 37 até o verso 42, nós vamos mirar Jesus orando, e quando Jesus regressa da oração, Jesus encontra seus discípulos dormindo. E aí, irmãos, Jesus diz algo para Pedro, e diz: Simão, tu duermes? Não há podido velar uma hora? Velar e orar para que não entreis em tentação. El espírito, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, aqui nós miramos a humanidade débil de los discípulos. E aqui Jesus disse: mira, vocês não conseguem velar nem uma hora comigo. É interessante porque isso tem que ver com as 3 mensagens anteriores. Quando Jesus falava sobre sua morte e ressurreição, e seus discípulos não entendiam e falava de outra coisa. Aqui é o mesmo. Aqui Jesus abriu seu coração diante de Deus e diante dos 3. Aqui Jesus disse que estava sofrendo e sofrendo muito, e mesmo assim os discípulos não se compadeceram de ele. E mesmo assim os discípulos dormiram. E mesmo assim os discípulos não velaram, não oraram. Os discípulos aqui, irmãos, revelaram sua debilidade humana. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Esta atitude de los discípulos, ou os discípulos aqui no texto, eles são nós outros também. Muitas vezes nós outros não oramos. Muitas vezes nós outros não velamos com Jesus. Muitas vezes, como disse no empeço, diante das pressões, nós outros fugimos. Não oramos, não buscamos intimidade com o Padre. Muitas vezes a atitude de los discípulos também são nossas atitudes. Muitas vezes lo que os discípulos fizeram aqui, irmãos, também nós outros hacemos. Muitas vezes nós outros não velamos com Cristo. Muitas vezes nós outros não entendemos a obra de Cristo. Muitas vezes nós outros não quedamos com Cristo orando, buscando. A atitude de los discípulos também é nossa atitude, irmãos. Nós outros nos miramos aqui na atitude de los discípulos. Muitas vezes nós outros, irmãos, somos falhos. Muitas vezes nós outros, irmãos, somos fracos. Essa é a verdade. Mas sabe qual é a boa notícia, irmãos? A boa notícia é que o resultado depois da crucifixão e ressurreição de Cristo não depende do que tu e eu hicemos. Sabe qual é a boa notícia? É que nossa salvação não depende de nossas forças. Sabe o que isso significa, irmãos? Que toda a obra de Cristo Jesus, que nos deu vida, que nos perdonou, não depende do que tu e eu suportamos ou do que tu e eu podemos fazer. Não. A boa notícia, irmãos, é que depende unicamente de Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque onde nós outros falhamos, Cristo venceu. Onde nós outros desobedecemos, Cristo obedeceu.
onde nós outros, hermanos, rebelamos, Cristo se comprometeu com Deus, com o Padre, em obedecer ao Padre. Por lo tanto, hermanos, Cristo nos ensina que não é por nossa força, pero é por Ele, por a obra de Ele, porque Ele venceu. Hermanos, isso não nos leva a uma passividade. Não é porque Cristo Jesus já venceu que nós outros vamos ser passivos e não vamos fazer nada. Não. Agora é diferente. Agora, irmãos, a nossa oração é diferente. Agora a nossa fé é diferente. Agora nós outros creemos que não é por nossa força. Nós outros vamos orar, nós outros vamos buscar, nós outros vamos velar, nós outros vamos orar, pero não é por nossa força, pero é por Cristo Jesus, porque Ele mesmo venceu. Ele mesmo venceu, e por isso agora nós outros podemos vencer também, porque Cristo Jesus venceu. E a vitória de Jesus veio antes da cruz. Aqui no Getsemane, irmãos, a vitória de Jesus é expressa. Onde nós outros falhamos, Cristo venceu. E é interessante, irmãos, porque no verso 41, Jesus, depois de todo o sofrimento, depois de orar ao Padre, depois de falar com os discípulos, Jesus diz o seguinte: vino por la terceira vez e les dijo: todavia estáis dormindo e descansando? Basta já. Ha chegado a hora. Irmão, o entendimento aqui é que Jesus levantou, Jesus venceu o sofrimento, Jesus venceu o peso, Jesus se pôs de pé e disse: agora vamos, agora estou pronto, porque agora eu venci o sofrimento, agora eu estou listo. Jesus se põe de pé, irmãos, e diz: vamos, porque é a hora de você entregado. O que significa, irmãos, é que a vitória já foi conquistada aqui, no jardim do Getsemane. Depois Jesus ia para a cruz, nós vamos falar sobre isso, como na preparação para a Páscoa, mas a vitória invisível, irmão, antes do sofrimento visível da cruz, ocorreu aqui. Basta, já, levanta-se, vamos. Aqui, irmãos, é um levanta-se como daquele que conquistou a vitória. Não é pelo que tu e eu podemos fazer, mas é por aquilo que Jesus mesmo hizo. Queda de pé, irmãos, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, este texto nos chama a 3 respostas muito claras. A primeira resposta diante desta verdade que nós outros leemos é que nos chama a la adoração. Porque diante de todo isso, irmãos, como nós outros não vamos adorar a um Salvador que sofreu por nós outros? Diante de toda esta verdade, como nós outros, irmãos, não vamos adorar, irmãos, a um Salvador que sentiu agonia, um sofrimento que era meu, um sofrimento que era de ti? Como nós outros não vamos adorar a um Salvador, irmãos, que se retrocedeu ante a vontade do Padre? Como nós outros não vamos adorar a um Cristo Jesus que, irmãos, sofreu em lo jardim, que se deu por nós outros, o sofrimento que era tu e meu? Como nós outros não vamos adorar? A resposta diante da palavra de Deus é esta: é adoração, é redenção a nosso Cristo Jesus. Pero também a resposta, irmãos, todavia é essa: é se rendir à vontade de Deus.
Hermanos, que de verdade nossa oração seja a mesma de Jesus. Senhor, não seja minha vontade, mas seja a tua. Senhor, não seja meu desejo, mas seja o de ti. Senhor, não seja o que eu quero, mas o que tu queres para mim. Hermanos, a nossa resposta a esta verdade, o que Jesus hizo por ti e por mim, é esta: Senhor, eu me rendo a tua vontade. Padre, eu não sei aonde vai me levar a tua vontade, mas eu sei que é melhor para mim. Eu sei que é melhor para mim, porque Deus tem o melhor para vocês. Porque se eu, que sou um padre tão mal, eu tenho ou quero algo muito melhor para Giovanni, imagina Deus, hermanos. Imagina Deus, que é o Padre Celestial, que ha entregado su Hijo por ti e por mim. Quanto mais este Deus, quanto mais este Padre, não tem algo melhor para ti. Portanto, diante disso, a nossa resposta é nos render diante dele, é adorar, é nos render, mas também, hermanos, é permanecer vigilante, é não julgar quando é pecado, porque foi por este pecado que Jesus sofreu na cruz do Calvário. Portanto, nosso chamado aqui também é vigiar, nosso chamado aqui também é confiar que Ele pode fazer, é confiar em Ele, hermanos, porque Cristo é suficiente, seu trabalho não é suficiente, o dinheiro não é suficiente, Cristo é suficiente, porque Ele venceu por ti e por mim. Portanto, a nossa resposta é: Senhor, eu confio em ti, eu me rendo a ti, Senhor, e eu vou estar vigilante, Senhor, porque tu hizo sacrifício por mim, Padre, porque tu sofreste por mim, Padre, porque tu suportaste o peso de mi pecado, Padre. A muerte que era minha, tu tomou sobre você, Padre, e agora me deu liberdade, e agora me deu vida, Padre. Por isso eu vou te adorar, por isso eu vou te alabar, por isso eu vou me render a tu santa e gloriosa vontade. Irmãos, cerra seus olhos. Cerra seus olhos nesse momento, amém, aleluia. Glória a Deus. Empeça a adorar o Senhor nesse momento. Empeça a alabar ao Senhor nesse momento, irmãos. Empeça a se render delante de Jesus neste momento. Põe seu coração agora, põe sua alma agora delante de Jesus. Hermano, se tu está passando por um momento de depressão, se tu está passando por um momento de medo, se tu está passando por um momento de luta interior, se tu está passando por um cansaço profundo, hermanos, põe delante de Deus agora com sinceridade de coração: Senhor, eu estou passando por isso, Senhor, eu preciso de isso, Senhor, eu quero que tu cambies isso. Hermanos, põe seu coração delante de Deus agora. Oh, aleluia, alabe ao Senhor, irmãos, ora ao Senhor. Espírito Santo, ven. Quizá você está delante de uma copa difícil, de um momento difícil. Põe sua alma delante de Deus. Deus nos escute esta tarde, Deus te escute em este momento. Põe delante dele seu coração, põe delante dele sua alma. Deus está aqui presente e quer cambiar tu coração, quer cambiar tu mente, quer cambiar tu vida. Por lo tanto, seja sincero. Ore com sinceridade diante dele. Se não tens nada para dizer, simplesmente diga: Senhor, eis-me aqui, Padre. Eu preciso de ti, eu necessito de ti. Padre, ajuda-me, Padre, ajuda-me, Padre. Ajuda em meu trabalho, Padre. Ajuda em minha casa, Padre. Ajuda com meus filhos, Padre. Ajuda em meu casamento, Padre. Ajuda-me, Senhor. Cuando tu gloria, Oh, aleluia. cuando tu gloria desciende Aleluia, al lugar, irmãos, oração sincera diante de Deus. Põe a sua alma em oração, põe a seu coração delante de Deus. tu poder. Oh, Senhor, tu estás aqui presente, Padre. Tu estás aqui presente, Senhor. E nós te alabamos, te adoramos, ó Deus. Padre, socorre-nos, ó Deus. Oh, Padre, se há algum irmão aqui ou irmã, Padre, que tem passado por momentos de depressão, Padre, Padre, que tu puedas, Padre, em nome de Jesus, ser com eles. Oh Deus, eu não sei qual é o propósito que tu tienes, oh Deus, na vida deles. Padre, pero em nome de Jesus, obra em favor de eles, oh Padre.
Oh Deus, eu não sei o que eles passam, Padre, o que eles necessitam, pero eu sei que Tu puedes hacer, eu sei que Tu puedes hacer todo, Padre, pero hace Tu buena, perfecta e agradável voluntad en la vida de mis hermanos, oh Deus. Oh Padre Santo Celestial, eu oro a Ti, Padre, porque eu sei que Tu puedes obrar, porque eu sei que Tu puedes hacer, pero Senhor, hace Tu voluntad, não a nossa voluntad, pero a Tua voluntad, porque a Tua voluntad é melhor para nós, porque Tu sabes, Senhor, o que é melhor para nós. Oh Senhor, nos ensine, nos ajude a rendir, Senhor, nosso coração diante do Senhor, Padre. Senhor, nos ajude, Padre, a poner nossa alma diante do Senhor, Padre. Senhor, nos ajude a nos render a Tu voluntad, mesmo que as coisas não cambiem, mesmo que as situações não passem, mesmo que os problemas continuem. Nos ajude, Padre, a nos submetermos a Tua voluntad, porque Tu dizes que estará conosco, porque Tu dizes que estará conosco, porque Tu dizes que estará conosco, Padre Santo. Oh Padre Santo Celestial, seja com Tu pueblo, Padre, seja com Tu pueblo, Santo Espírito. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Irmãos, pida nesse momento por Ele Espírito Santo. Clame por Ele Espírito Santo. Clame por a llenura do Espírito Santo. Clame por Ele Espírito Santo em seu hogar. Clame por Espírito Santo em sua vida. Clame por Espírito Santo em sua família. Clame por Espírito Santo em seu trabalho. Clame ao Espírito Santo. Diga: venga Espírito Santo. Venga Espírito Santo. Llena-me Espírito Santo. Ah, irmãos, não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. Ah, alabe ao Senhor e pida a Ele. Espírito Santo, venga, venga, venga Espírito Santo de Deus. Ven Espíritu de Dios. Ven. Oh, Santo Espírito, venha sobre nós. Nos caminhe, Padre, nos ajude a nos submetermos à vontade de Deus. Nos ajude, Padre, a nos rendirmos à vontade de Deus. Nos ajude, Pai, a orar com sinceridade delante de Deus. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor. Oh, Santo Espírito, nos ajude a nos submetermos à vontade de Deus. Nos ajude, Santo Espírito, a nos chegarmos delante do Padre com sinceridade e oração, a poner diante de Ele as pressões, as dificuldades. Nos ajude a sermos sinceros em nossa oração. Nos ajude, Padre, diante de momentos difíceis, oh Padre, a pedir socorro para o Senhor. Porque Tu puedes fazer, Padre. Tu puedes fazer. Todo te é possível. Padre Santo, também nos ajude a permanecermos vigilantes, velando, orando, mesmo quando as situações não cambiam. Nos ajude, Padre, a sermos filhos e filhas fieles ao Senhor, mesmo quando as circunstâncias, Padre, não cambiam. Nos ajude, Padre, a permanecermos firmes em Tus caminhos, mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de las pressões, mesmo que as pressões não se acabem. Padre, nos ajude a sermos fieles por todo o que Tu hizo, oh Jesus, em la cruz del Calvário. Que a nossa resposta, Padre, a este sofrimento que nós aprendemos hoje aqui no Getsemane, Padre, seja solamente uma: de Te adorar, de Te alabar, de ser fiel a Ti, de nos render a Ti, Senhor. Santo Espírito, trabalhe em nosso coração, Santo Espírito. Santo Espírito, venha sobre esta igreja, Santo Espírito. Que Tu estejas aqui, Santo Espírito. Que nosso coração seja como uma terra fértil, onde a semente de Tu palavra, Senhor, será plantada e crescerá, Padre, e dará frutos em nós outros, e dará frutos em esta igreja, e dará frutos na vida de meus irmãos e irmãs. Padre, que esta palavra, Padre, não regresse vazia, mas que encontre seu objetivo, porque Tu palavra diz que Tu palavra é poderosa, é cortante, ó Deus, e que então que essa palavra pueda de entrar em nós outros, ó Deus, e nos gerar adoração a Cristo, e nos gerar alabança a Cristo, e nos rendermos a Cristo, Padre, por tudo o que Tu hizo, Jesus,
por todo tu sofrimento, Jesus, que em nós, em nosotros, se transforme em alabança e adoração, Padre. Padre Santo, esta é minha oração, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Graças, Senhor Jesus. Aleluia. Hermanos, a graça de Jesus disponível. Se tu se sente cansado, a graça de Jesus disponível para você. Se tu sente em uma pressão interminável, a graça de Jesus disponível para você. Solamente llegue delante de Deus com um coração sincero e ponga em oração delante de Deus. Pero hermanos, pode ser que as situações não cambiem, pero o que eu posso dizer para você é que mesmo assim, Ele estará com você. E se tu passa por alguma pressão, o que eu quero dizer é que Jesus está com você. Ora a Ele, Senhor, saca, me livre desta pressão, pero hace tu voluntad. Ele estará com você, hermanos. Ele estará com você em todos os momentos. Ele estará com você. Ponga suas manos assim. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus e a consolação, presença gloriosa del Santo Espírito esteja com vocês em todos os momentos, delante de todas as situações, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, hermanos. Dê um abraço em seu irmão. Amém. Teremos refrigério. Glória a Deus. Amém.